Fala galera, mais uma vez professor Leandro Franco na área, mais uma vez com matemática, começando hoje com a unidade 2, página 101. Vamos acompanhar comigo lá? Trabalhando estatística e probabilidade, ok? Bom, importância do conteúdo total para o seu cotidiano, né? Qualquer hoje via de mídias que você analisa, você obrigatoriamente está vendo gráfico, está vendo tabela e uma coisa não se desvincula a outra, ok? Página 102 comigo lá. Perdão. Aula trabalhada de hoje. Gráficos de barras, colunas, linhas e setores. Medidas de tendência central, ok? Gráfico, pesquisas e medidas estatísticas. Bom, importância de gráficos é total na vida, no teu cotidiano, é informação, é comparação, é basicamente tudo o que se pode tabelar, vai para gráfico e vira análise, tá ok? Gráficos que nós vamos trabalhar na aula, gráfico de barra, coluna, linhas e setores. A gente vai ver um pouquinho de cada gráfico aí, fechou? Gráfico de barras e colunas. Bom, esse é o gráfico mais comum, com certeza, na sua vida. E eu vou te falar o seguinte, que particularmente falando é o gráfico que tem a análise mais fácil, porque ele trabalha com comparações. Olha o exemplo da apostila, página 102 lá, hein? Participação da população por idade. Bom, 2002, esse gráfico está em porcentagem, deixar bem claro. Em 2002 a gente tem ali duas comparações com pessoas com 65 anos ou mais e de 0 a 13 anos. Explicação ali, olha lá, 2012 você tem pessoas com 65 anos ou mais, em torno de 10%, em torno, então se ele em torno está um pouco abaixo, e você tem lá de 0 a 13, mais de 10%. Esse é o objetivo do gráfico de barras, é você conseguir comparar obrigatoriamente duas grandezas, ok? Dois dados, fechou? Bom, falando um pouquinho de mais gráficos aí, também não é tão desconhecido na sua vida, nós temos o gráfico de linhas. Professor, gráfico de linhas, esse cara recebe o nome por quê? Porque ele é através de pontos que você tem, você liga cada pontinho deles aqui. Exemplo para você, olha lá o vermelhinho, a Letícia, janeiro era 0, veio para fevereiro, veio para 6, ali você tem 2 pontos que não aparecem. Esse aí já seria um outro tipo de gráfico, ok? Você tem para março um pouquinho abaixo de 6, entre 6 e 4 ali, né? 4 e 6. E aí você tem em abril, mais baixo ainda entre 2 e 4. A ideia do gráfico de linhas obrigatoriamente é possibilitar a leitura e a comparação de uma maneira talvez menos poluída, ok? Bom, com relação a menos poluída, a gente pode falar que quanto mais dados você tiver no gráfico, obviamente, mais linhas você vai ter aqui. Então, temos que tomar cuidado na utilização de cada gráfico também, não é tão simples quanto parece. Porém, a leitura, a gente consegue dar uma descomplicada bacana aí, vendo item a item o que quer dizer cada situação. Comentário importante, todo gráfico está ligado a uma tabela. Não existe gráfico se não existe tabela. E toda tabela está ligada a uma situação. Problema, consequência de tudo isso, gráfico, tabela e problema, é todo mundo junto e misturado. Perfeito? Vamos lá. Continuando, gráfico de setores. Particularmente eu, professor Leandro, é o que eu mais gosto. Por quê, professor? Porque ali você consegue determinar num único plano, numa única visão rápida, quem é maior, quem é menor, quem está destoando mais ou menos, enfim, é o que nós temos ali com relação à categoria de filmes. Professor, por que é o que você mais gosta? Esse cara aqui, ó, porcentagem. Trabalhar com porcentagem na matemática, na vida, no mundo, é muito importante. E essa questão da porcentagem no gráfico de setores, que é ali que você mais usa a questão de percentual. Volta um pouquinho, professor, você está falando que é ali, mas aqui em cima o nosso colega também usou. Ok, o normal para percentual seria no gráfico de setores. Mas como a gente viu, nada impede que esteja no gráfico de barras, tá bom? Comentário, barras verticais ou colunas, porque também tem umas barras horizontais. Isso veremos numa próxima aula aí. Perfeito? Voltando lá. Olha lá, então, o nosso probleminha. Uma pesquisa realizada com alunos do 8º ano de um colégio identificou a categoria preferida de filmes deles. Veja o gráfico. Com o resultado da pesquisa e a forma de explicitar os ângulos de cada um dos seus setores. Opa. Então não é mais só gráfico. Agora envolve também
um pouquinho de trabalho de ângulos e a gente vai aprender a transformar isso daqui a pouco, tá ok? Vamos dar uma analisada rápida ali, ó. Sem comprometimento. Categoria de filme preferida neste 8º ano, claro que cada um tem a sua, obviamente você aí do outro lado talvez não esteja na margem lá dos 52%, você pode estar lá na margem dos 3%, aí é preferência pessoal, né? Bom, aventura, 52%. Opa, 52 é o quê? É mais que a metade. Espera lá, se é mais que a metade, olha o gráfico como que ele fica lá. Você consegue perceber que ele não é obrigatoriamente uma retilínea. Tá vendo lá? Ele tem ali uma pequena, vamos dizer assim, inclinação ultrapassando os 50%, ok? Por isso que eu te falei que é fácil de analisar, perfeito? Comédia 33%, aqui vai o comentário do prof. Eu estaria nos 33%, gosto de comédia, gosto de rir, gosto de alegria, enfim. Documentário também é meu forte, gosto muito de documentário, 12%, mas aqui na pesquisa eu colocaria comédia, tá ok? Se fosse um aluno de 8º ano. Animação 3%. Bom, a animação 3%, cada um gosta aí, vamos dizer assim, de uma dessas variáveis aí. Também curto, acho legal, mas entre animação e comédia, obrigatoriamente eu prefiro comédia. Perfeito? Vamos lá, continuando. Olha aqui do ladinho, olha o que eu te falei, ditas transformações. Tá vendo lá? Essas transformações de grau, ou seja, você sai de porcentagem para grau, então ali você consegue ver um 360. Já vamos analisar junto o que significa esse cara aí. E aí você vai ter que lembrar lá dos outros anos teus que círculo e circunferência tem um total de 360 graus. E professor, geometria junto com estatística? Sim, geometria com estatística. Essa é a ênfase para o gráfico de setores, ok? Não é aleatório que você coloca qualquer linha ali para determinar a porcentagem de cada um. Ali você tem com certeza um cálculo para determinar o ângulo de abertura, olha lá, deste dito gráfico aqui, tá ok? Aquele ângulo de abertura não é aleatório não, então a gente vai aprender a calcular daqui a pouco. Acompanhando aí? Espero que sim, vamos lá? E a gente vai brincar na atividade então, e depois a explicação vem em cima da atividade, perfeito? Observando os dados apresentados no gráfico de setores, olha lá o nosso gráfico de setores, comentário importante, você já deve ter ouvido falar, que é setores ou pizza. Professor, pizza é sim, porque te lembra a ideia de fatias de pizza. Desproporcional? Sim. Brincando lá, ó, eu prefiro comer 52%, mas talvez não aguente numa pizza. É a ideia das repartições ali. Coitado do cara dos 3%, perfeito? Ainda mais se é o sabor que você gosta. Volta lá. Que conclusão você tiraria em relação às categorias de filme preferidas do 8º ano? Lembrando que é em cima do dado do nosso livro, ok? Do nosso book. Olha lá. Você tem ali 52% aventura. Olha o Leandro aqui, 33% comédia. Você tem um documentário 12%, olha o Leandro aqui de novo. E termina com animação de 3%. Por que eu te falei que, na minha opinião, eu acho que não somente na minha, talvez na sua, olhando agora, é um gráfico talvez com mais facilidade de você comparar, você determinar valores ali no comparativo percentual. Porque você consegue ver e concluir uma coisa junto comigo. Aquele 52%, ele é o que do gráfico total? Exato, ele é mais que a metade. Ele é 52%, ele é a preferência do 8º ano. Olha lá, então, o que você observa com relação aos filmes preferidos dos alunos do 8º ano? Observa que a maior preferência são os filmes de, olha lá, aventura. Ok? Por quê, professor? Rapidinho, volta. Vai ficar escritinho no meio? Não tem problema. Ó, vamos até colocar ali em cima, olha lá. Porque ele é 52%. Perfeito? Apaguei? Professor, eu posso concluir uma coisa diferente? Pode, claro que pode. O que você fala para mim do 3%? Ah, professor, 3%? É o menor. Exatamente, somente por análise gráfica. Ok? Então, essa resposta, ela também se torna um pouco pessoal aí, sendo do maior ou do menor. E também, se você quiser, ela pode ser pessoal, falando da tua preferência. Novamente, ó, Leandro na área, 33%. Eu gosto pra caramba de comédia. Perfeito? Vamos lá. Número 2, na sua opinião, opa, olha aqui de novo,
Na sua opinião, por que foi escolhido o gráfico de setores para representar essa informação? Já dei a deixa há 1 minuto mais ou menos atrás aí, porque devido ao comparativo, na hora que você literalmente bate o olho no gráfico, fica mais tranquilo de você estar vendo quem é maior, quem é o menor, enfim, o comparativo percentual. Perfeito? Mais uma. O que significa 52% correspondente aos números de entrevistados? Volto de novo, eu já falei isso para vocês, repito sem problema nenhum. É a maioria dos alunos que gostam do item, no caso, a aventura, filmes de aventura. Bom, aqui eu não vou seguir agora não vira a página não. Volta aqui um pouquinho, porque eu falei para você no começo que eu ia te mostrar essa transformação. E eu vou te mostrar antes de ir para a próxima página, perfeito? Vamos só abrir uma página em branco aqui, olha lá. Deu ruim aqui. Pessoal, desconsidera o letreiro, só olha para o meio da página em branco. Quando você trabalha com porcentagem e você trabalha com grau, nós temos algumas situações. A primeira é você vincular. Pera lá, vincular como assim, prof? O que é 100%? Não, pera lá, 100%? 100% é tudo. Perfeito? Fechou? Então, quando você fala que tem 100% de alguma coisa, você tem a totalidade do mesmo. Perfeito? E aí eu te falei lá no começo que nós íamos vincular a porcentagem ao grau. E qual seria a totalidade do grau? Ih, professor, totalidade do grau, aula de geometria. Ih, deu ruim, hein? Não lembro não. Eu lembro para você. A totalidade do grau é 360 graus. E aí vem uma brincadeira. Se você muda a sua vida por completo 360 graus, você muda a sua vida? Não muda. Porque você sai de um ponto, ó, e volta ao mesmo. Agora, quer mudar a tua vida? 180 graus matematicamente falando. Sai de um ponto, 180 é metade da volta, aí sim, olha lá, lados opostos. Perfeito? Então, vamos brincar na transformação, regrinha de 3. E 8º ano, regra de 3, não é conteúdo atual, mas é conteúdo de 7º ano, conteúdo de 6º ano. Então você começa a ver isso desde o teu 6º ano. E isso é um conteúdo fundamental até você terminar. Regra de 3 na matemática é mamão com açúcar para qualquer situação. Cara, não sabe o que fazer? Regrinha de 3 pode ajudar muito, muito mesmo. Tá ok? Então vamos lá para a regrinha de 3. O que eu te falei das totalidades? 100% de alguma coisa será 360 graus. Ok? Então você tem uma coluna de percentual e você tem uma outra coluna. Eu vou colocar aqui só para você entender. Olha lá, é um número qualquer, você não sabe. E em graus. Porque o símbolo de graus é aquela bolinha lá como expoente, que não é, né? Porque não é um número, enfim, em cima de um número qualquer. Olha ela aqui, ó. Então não é um zero, é uma bolinha, tome cuidado. E aí você quer saber a diferença lá da transformação que eu te falei do gráfico lá dos alunos do 8º ano. E claro que eu vou pegar, obviamente, a minha preferência. Vamos lá? Você pode pegar a tua, fazer um diferente aqui. A minha preferência, 33%, já havia dito para vocês. Então só fui lá para relembrar. Olha lá. Olha, está em branco de novo, desconsidero o que está escrito. Opa, tirei lá, ficou melhor. Então eu vou usar agora o meu 33%, que são os filmes de comédia. Foi? Bom, professor, mas eu tenho que saber quantos graus para montar o meu gráfico de setores. Comentário muito importante. Isso daqui, hoje, você consegue, via aplicativos, só colocando dados, ele vai gerar para você no automático, tá? Porém, é de subimportância saber, é muito importante saber, é extremamente importante você saber que nada sai por acaso. Aquilo que está no teu computador que você consegue gerar um gráfico de pizza, ele não é aleatório. Ele vem de um conteúdo matemático que você trabalha agora aqui comigo no 8º ano, perfeito? Então aqui eu quero montar o meu gráfico e mostrar os 33% e eu vou ter um valor que eu não conheço em graus. Vamos chamar de X. Prof, por que X? Talvez é o mais comum na sua vida, quando fala desde o 7º ano ou final do 6º, você trabalha lá já com termos algébricos e o teu professor com certeza comentou desse cara já, ó, várias vezes, perfeito? Então, olha o X e agora a nossa regrinha de 3. Prof, pergunta, para fazer esse cara dessa regra de 3 direta aí, eu preciso fazer aquele análise que a gente vê lá das flechas? Não precisa.
Aqui é uma regra de 3 direta, então você não faz análise porque não é realmente uma situação problema a ponto de ser resolvida por regra de 3, tá ok? Olha lá, aumentando, não, né? Diminuindo de 100 para 33, se fosse fazer uma análise de flechas que eu te falei, não precisa, mas estou te mostrando para lembrar. Aqui, obviamente, o seu grau diminuiria também. Opa, diminuiu as duas setas, regra de 3 direta, só um remember aí, fechou? Vamos lá. Então, multiplica-se cruzado 100 vezes x é igual, multiplica-se cruzado. Bom, você está vendo que essa coluna é da porcentagem? O sinal não vai só a parte numérica. Como essa coluna é do grau, o sinal não vai só, no caso, os elementos da coluna, perfeito? Então, para você não confundir, te ajudo, ó. Aí não te dá a vontade de jogar o 33% junto lá. E aqui você multiplica cruzado também, obviamente aqui eu te ajudo. Ó. Pronto. Você sabe que essa coluna é grau e essa coluna é percentual. Percentual, porcentagem, percentagem, várias palavras, porém todas com o mesmo significado, tá ok? 33 vezes 360. Só invertir, sem problema nenhum, é uma multiplicação. Lembrando que a ordem aqui dos fatores não vai alterar a resposta, ok? Bom, professor de matemática não é calculadora, então eu vou usar a minha também para estar calculando aqui. Não vou usar a calculadora, afinal você não pode. Se a escola deixa, é para você verificar a resposta. Faz a conta comigo aqui rapidinho. Olha lá. 360 por 33. Esse cara aqui, ó. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 6, 18. Dá 8, sobe 1. 3 vezes 3 é 9. Com 1 que foi 10. Para não esquecer, esse cara não existe mais porque você vai usar o outro. Lembrando, olha lá, nunca se usa a casa das unidades porque eu estou começando na dezena. Então, 3 vezes 0 é 0. 18 novamente. Sobe 1. 9 mais 1, 10. Já vou apagar para não me confundir. Olha lá. E, professor, deu o mesmo valor? Sim, porque está multiplicando pelo mesmo número. 0, 8, 8, 1, 1. 11.880. Perfeito? Então, vamos trocar aqui, ó. Igual a 100x. Você lembra lá do teu sexto ano? Quinto ano, alguns? Depende, muito relativo, mas com certeza no sétimo ano, as operações inversas. Ok? Nas operações inversas você tinha mais para menos, ou adição para subtração. Aí o inverso como funciona, né? Subtração para adição. Você tem multiplicação para divisão, ou divisão para multiplicação, exatamente a mesma coisa. Então, olha lá, na operação inversa, professor, o meu professor falou que é passa para lá. Bom, matematicamente falando, não poderia falar passa para lá. Mas, amigo, quem tem que entender de matemática é o seu professor. Você tem que saber fazer, ok? Você não tem que saber termos matemáticos. Você tem que olhar o cara e, desenvolver, tá ok? Então pode falar, passa para cá sim, mesmo não sendo muito usual na nossa área, na nossa situação, mas você pode sim, sabendo a operação inversa. Multiplicando, divide, olha lá. Aqui é um comentário bem bacana. Toda fração é uma divisão. Nunca esqueça disso. Faz uma diferença muito grande para ti depois, hein? E na divisão por 100, a gente lembra das regrinhas passadas aí. Repete o número. Olha lá, na íntegra. Lembrando que o número de cima, numerador. Número de baixo, denominador. Então você repete o numerador na sua íntegra e vai contar comigo, ó. 1, 2. Da direita para a esquerda, 1, 2. Fechou? 118,80 graus. Pera lá, então eu posso concluir que 33% é uma abertura de 118,80 graus? Vamos dar uma olhadinha lá? 33%. Olha lá. Vou apagar as contas, você já acompanhou comigo, já deve ter feito as suas aí também. Não basta somente assistir matemática, tem que dar pausa no vídeo, tem que desenvolver com o prof, tem que ver se acertou. Matemática não se aprende somente assistindo, se aprende fazendo junto com o professor. Apaguei.
Professor, eu estou com dúvida se está certo esse negócio aí. 33%. Olha aqui. Olha o tamanho desta abertura aqui, ó. Ela é mais do que um cotovelo. Olha lá o cotovelinho. Só um pouquinho. Seria aqui, ó. Ok? Opa, aqui não. Um pouco mais, né, prof? Tá torto ali. Aí. Mais ou menos isso. Aqui, você teria 90 graus. Olha lá, aula de geometria, quinto ano, ângulo reto, 90 graus. Como passou de 90, pressupomos que tenha aproximadamente ou exatamente 118,8 graus. Perfeito? Bom, então já te mostrei. Isso você pode fazer para todos. Seria bacana agora você dar um pause no vídeo e estar fazendo cada um para descobrir qual seria o ângulo interno. Perfeito? Usando sempre a mesma técnica, a mesma tática. Prof, tem outros jeitos? Tem. Mas como eu te falei, regra de 3 é tão importante para você, não somente no 8º ano, que seria bacana você começar a se habituar com ela. Ou relembrar ela resolvendo todos os outros. Ok? Apagando. Vamos lá. Continua lá. Bom, medidas e tendência central. Isso aqui é muito importante para vocês. Por quê, prof? Com certeza absoluta, média, mediana e moda são os 3 elementos de medida de tendência central que você mais utiliza na tua vida a partir de 8º ano, pensando lá na frente no 3º do médio. Tá ok? Comentários bem rapidinhos. Média. Média é a soma dos elementos. Olha lá, vamos no exemplo. Aqui ele te dá um gráfico bem rapidinho. Taxa de desemprego nos últimos 3 meses. Dos últimos 3 meses. Olha a taxa de desemprego. 3 meses? Não me convenceu muito não, mas tudo bem. Vamos lá, continua. O importante para nós é o dado gráfico. Tá ok? Olha o dado gráfico. Você tem de janeiro a outubro. Dos últimos 3 meses ali, o que eu estou entendendo é que não houve variação. Tá ok? É essa a ideia que pelo menos eu entendi que ele tentou passar para vocês aqui, mas enfim, não se atentem a isso, o que importa para nós está aqui embaixo, o gráfico. Bom, ali você tem vários percentuais, 9,5, 10,2, 10,9, enfim, até 11,8, tá vendo? Em algum lugar cresce, outra vez diminui, enfim, aqui não diminui nenhum deles, mas vamos embora. Desemprego infelizmente não está diminuindo, continua. Detalhe, olha o ano 2017, tá ok? Todo o gráfico ele vem com uma referência de onde ele está, ele não sai do nada ou por acaso. Lembra da situação problema que eu te falei? Qual que é a nossa situação problema do gráfico? Desemprego. Perfeito? No ano de 2017. Média aritmética, olha lá que bonito. Professor, é muito grande. Infelizmente é. É grande, é trabalhoso e tem que ter muita atenção. O que vai te pegar aqui, ó, é esse cara aqui, ó. A divisão dos elementos. Então olha o que ele fez. Ele pegou cada frequência, palavrinha nova, frequência. Cada elemento desse aqui, ó, do gráfico que foi tirado, ele é uma frequência. Professor, o meu professor disse que pode ser dados. Perfeito, sem problema nenhum, dados também, ok? Então você vai pegar cada um deles e vai somar, nesse caso, 111,3. Tá vendo aquele 10 ali? Aquele 10 é a quantidade de elementos lá de cima. Então se você contar quantos elementos você tem, você chega em 10 elementos. Então, média é a soma dos elementos, de todos eles, a soma dos dados, a soma das frequências, olha lá, todos eles aqui, opa, agora foi, todos eles aqui, 111,3, divididos por 10, olha a regrinha do zero de novo, se divide por 10, anda, virei de novo, uma casinha para a esquerda, olha lá, no 100 foi 2, lembra? Fechou? Bom, mediana, termo do meio, termo que está ali centralizado. Pode ter 2 casos, gostaria, quero e desejo que você veja isso, porque é muito importante. Mediana, você vai somar os 2 elementos do meio quando for par. Então você tem uma seleção de números, você contou os dados. Deu quantidade par de dados, pega os 2 do meio, soma e divide por 2. Tá ok? Profe, deu ímpar? Cara, se deu ímpar é fácil. Olha o exemplo bem rápido aqui, ó. Você pega os dados 20, 25 e 40. 3 dados. Tá vendo que estão ímpar aqui? Então a mediana sai direto. Ok? A mediana sai direto porque ela é ímpar. Quando é par, soma os 2 elementos do meio e divida por 2. Perfeito? Continuando.
E professor, o que é esse tal de moda? Não sou muito chegado em moda. A moda é só eu que faço, ok? A moda pessoal talvez, mas a moda matemática infelizmente não. Moda é o número que mais se repete, olha lá. Moda é representada pelo valor mais frequente do conjunto. Perfeito? Fechou? Então, tá lá para você dar uma brincadinha nessa página 105, tem bastante exercício para fazer, dá para desenvolver, tenta lá, próxima aula a gente vai dar uma relembrada rápida. Página também 106, dá para você brincar um pouco lá. Professor, o que é medida de dispersão, amplitude e variância? Dá uma lida, a gente conversa um pouquinho mais para frente, fechou? Fica para casa a página 107 da apostila. Lembra, matemática não é só assistir vídeo, é desenvolver. Faça a página 107, ali tem um remember de todo o conteúdo que nós vimos até agora. Perfeito? Abraço do Prof. Leandro, até a próxima aula. Fechou? Obrigado, agradeço.